Filiposo falou: professor, na criação dos grandes animais marinhos em Gênesis, é usada a palavra taninim, que no hebraico pode significar monstros da mitologia pagã. Ah, vamos falar sobre paganismo hoje, hein? Aguardem. Sobre o termo pagão. Da mitologia pagã, como Leviatã, Tiamat, etc. Essa atribuição faz sentido? Ou é mais lógico dizer que esses... Cortou a mensagem aqui. Dizer que esses grandes animais eram apenas tubarões e baleias. No Gênesis aparece o termo taninim, que é realmente... aparece em algumas traduções como monstros e é utilizado nesse sentido, inclusive para fazer referências. Existe um termo paralelo a isso nas tabuinhas de Ugarit, na Síria, atual Ras Shamra, onde você tem no ciclo de Baal referências a... eu não lembro agora o termo em ugarítico, mas é da mesma raiz, né, linguística do taninim hebraico. Eu fiz um vídeo sobre o Leviatã aqui no canal que eu falo especificamente sobre isso. Mas assim, só para te responder rapidamente. Isso pode ser uma referência a monstros marinhos? Pode. Isso pode ser uma referência a tubarões e baleias? Pode. Tubarões e baleias podem ser monstros marinhos? Também. A questão é essa, que a zoologia, quando você lê um texto da Bíblia, quando você lê os manuscritos os manuscritos Mar Morto, quando você lê os textos ugaríticos, quando você lê as tabuinhas mesopotâmicas, não tente fazer os autores do texto se comportarem como taxônomos, sei lá, biólogos, cladistas modernos. Gente que divide mamífero, répteis, peixes, aves. O morcego é um mamífero, apesar de voar. O golfinho é um mamífero, apesar de nadar. Não, os caras trabalham com outro tipo de categorização do mundo em geral, inclusive do mundo animal. Então o que a gente chama de monstro, num sentido de animais que não existem, porque monstro pra gente é basicamente isso hoje, né? Quando a gente vê, por exemplo, um mapa medieval cheio de monstros, a gente fala assim, pô, esse pessoal era biruta. Aí, ou então, uma pessoa que é mais ousada, ela começa a procurar esses monstros, ela acredita que esses monstros existiam e existem até hoje e começa a procurar esses monstros, que é a chamada criptozoologia. Só que muitas vezes, esses monstros podem pura e simplesmente serem descrições, às vezes exageradas, de navegadores que viram uma baleia e descreveram aquilo de uma forma que não bate exatamente com a descrição de uma baleia que um anatomista, um zoólogo, né, fosse te dar hoje, mas eles estão se referindo à mesma realidade. Então, assim, essa questão de monstros, de, por exemplo, quando se fala que o Leviatã é uma serpente, você não vai procurar na classificação de serpentes qual serpente é o Leviatã, mas o Leviatã é referido por uma palavra que é exatamente a palavra para serpentes que você encontra e pode pisar nela na grama, no mato. A palavra, por exemplo, o dragão, no texto grego da Septuaginta, aparece a palavra dracon e aparece a palavra, o dracon, não sei onde que é o acento, acho que é no dracon, porque no latim acho que é dracon, né? E você encontra também a palavra ophis, que é serpente. As duas palavras são utilizadas de forma intercambiável. Então, às vezes se fala que Moisés, por exemplo, construiu a serpente de bronze, e a palavra em grego é, às vezes, ophis, às vezes, dracon. Ah, mas dracon não é dragão? Mais ou menos. O que é dragão para você? Para hoje, quando a gente fala hoje dragão, a gente pensa no Shenlong do Dragon Ball, que é um long chinês. A gente pensa no dragão medieval de asas e que cospe fogo, que é um desenvolvimento específico. Mas quando Plínio, o Velho, escreve o seu tratado de história, o seu história natural, né? Sua enciclopédia, basicamente, uma história natural, e fala de dragão, usa a palavra dracon, ele está se referindo a serpentes, a grandes serpentes que existem na Índia e que se enroscam em elefantes. Ele não está falando de animais que cospem fogo. Então é preciso ter muito cuidado com essas palavras, né? Então não dá para aplicar diretamente assim, Jonas foi engolido por uma baleia ou um peixe. Um antigo, no contexto de Jonas, chamaria uma baleia de peixe. A baleia para os antigos é um peixe. Ah, porque eles erraram? Eles não perceberam que a baleia é um mamífero? Não, eles não tinham essa forma de classificar moderna que a gente tem. Eles classificaram certo. Dentro do esquema que eles têm, eles colocaram no lugar certo. A baleia, sei lá, nada é peixe. Nadou é peixe. Então é peixe. Os critérios são diferentes, né? Então a baleia é um monstro.
Pô, você vai dizer para um navegante que tá chegando no Rio de Janeiro num porto e vem um animal do tamanho do navio dele, bate embaixo do navio dele e o navio naufraga e todo mundo morre, sei lá, uma pessoa sobrevive para contar a história pelo menos. Você não vai chamar aquilo de monstro? É um monstro, mas é um monstro que existe, né? E tem os monstros que não existem também, né? Que cospem fogo, etc.